Existe uma carta do tarô que sempre, quando eu dou aula ou quando eu estou no curso de tarô, sempre tem alguém que diz: não consigo entender o que essa carta significa. Na verdade, isso acontece de maneira geral com as cartas da corte. Então a gente está aqui hoje para falar de uma delas, uma queridinha maravilhosa, o Pajem de Copas. É uma carta que não é muito falada, até esquecida, porém eu tenho certeza que ela vai aparecer numa leitura e ela estará presente em algum momento onde você precisará dar conta de entender e traduzir o significado dessa carta para as situações que estão na leitura. Então fica aqui comigo agora que a gente vai entender essa carta de maneira mais profunda. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de tarô. Hoje a gente vai falar do Pajem de Copas. Já mostro para vocês a carinha da carta. Se agora a gente não lembra exatamente como a carta é, mas o que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai justamente analisar essa carta simbolicamente, falar um pouco aí das imagens que ela mostra. Depois a gente vai justamente falar aí um pouco dos significados gerais da carta, o que ela traz de possibilidades de conexão com o nosso dia a dia, com a vida real. Porque uma das grandes dificuldades do tarô é justamente a gente pegar algo que é muito simbólico e que às vezes, se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido prático. Então a gente pega essa coisa que é muito subjetiva e o trabalho do tarólogo é justamente tentar trazer essa subjetividade toda para uma conexão que faça sentido na vida do consulente, da pessoa que está passando por aquela leitura. E aí no fim a gente vai pegar aí um exemplo de leitura só para ilustrar um pouco, coisa simples. A gente tem outros vídeos de análise de leitura que são mais longos, mas só para a gente dar aí uma pincelada, né? Então vamos ver a carinha dela aqui. Esse é o Pajem de Copas. Pode ser chamado de pajem de copas, princesa de copas, valete de copas. A gente vai ter aí uma série de traduções para essa carta, né? Ah, mas, independente do nome que você dê, a carta é a mesma. Ela fará o mesmo trabalho. Vale aquilo que você se sentir mais confortável de utilizar nas suas leituras, que faça sentido para você. Primeiro de tudo, vamos entender o que é um pajem, né? Na corte, porque assim, o tarô ele surgiu muito com uma ideia de criar narrativas, né? E aí, numa época em que essas figuras elas eram muito presentes no imaginário das pessoas. Então, as figuras da corte elas faziam parte da vivência de mundo das pessoas de maneira geral. O pajem, ele era usualmente um rapaz jovem que prestava serviços para a corte no sentido de levar alguma coisa para algum lugar, se certificar de que alguma coisa está arrumada. O pajem ele cuidava, né? Então o pajem era uma figura que estava responsável por se responsabilizar por esse processo de estar tudo em ordem, as coisas estarem no seu devido lugar, realmente cuidar das necessidades de outras figuras da corte, né? Não só isso, mas possivelmente também mandar recado, né? Vai depender de como aquela corte estava estruturada, tá? Mas é uma figura que está dentro desse contexto, né? Por que isso é importante? O que isso vai ter a ver, né? O pajem é aquele que cuidava do processo, tá?
tudo que está relacionado a algo sistêmico, a algo que tem um sistema, um processo, uma transformação, vai estar relacionado ao elemento terra. Então a gente já tem aqui uma informação muito importante, tá? O pajem é uma carta que vai ser uma carta predominantemente de terra. A sua expressão para o mundo será a terra, mas não só isso, obviamente, por ser um pajem de copas, né? Vai ter relação com a água. Então a gente está falando aí de uma junção do elemento terra com o elemento água, né? Essa é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de figura de corte, tá? É, a gente pode ter um vídeo mais detalhado sobre isso, mas de maneira geral, as figuras da corte elas servem majoritariamente para falar de tipos de personalidade. Então, mas assim, são personalidades muito arquetípicas, tá? Muito, vamos dizer assim, são personalidades muito exemplares. Então a gente vai ter muita dificuldade de achar alguém na vida real que seja realmente só isso, tá? É como se eu tivesse exagerando um aspecto para poder ilustrar aquilo de maneira pura, vamos dizer assim, né? Então aqui a gente tem uma personalidade, uma situação, coisas que são derivadas da presença da junção de terra e água. É a única carta que vai ter essa junção? Não, né? A rainha de Ouros também é uma carta que tem essa junção de terra com água, tá? De maneira diferente. Então a gente pode ter um outro vídeo para falar da Rainha de Ouros. Mas o Pajem de Copas traz essa junção. O que acontece, tá? Todo o pensamento é, simbólico dessa carta vai estar realmente relacionado com a tentativa de pegar o elemento água internamente, ou seja, os meus desejos, prazeres, as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que é interno, é, fica aqui mais interno ainda, porque a gente está falando de uma expressão interna, né? O naipe da carta fala sempre de uma impressão interna, né? Uma vivência interna que é colocado para fora de alguma maneira, neste caso através do elemento terra. Então, basicamente, o Pajem de Copas ele é uma tentativa de trazer para a Terra a manifestação da água interna, tá? Muito subjetivo, como eu falei, eu vou começar de algo muito subjetivo, abstrato, para a gente poder chegar em outras coisas. Mas, por exemplo, quando você senta na frente de uma folha em branco, se você for artista ou quem for artista, e pegar os sentimentos que eu tenho lá dentro e traduzir isso para o papel, eu estou criando ali uma manifestação física, uma manifestação plasmada, né, no plano físico de algo que era interno, de algo que era subjetivo. Esse é o processo do Pajem de Copas, tá? Quando eu me expresso através de uma escultura, quando eu tento, por exemplo, quando um casal, com o seu amor, com o seu sentimento, ele decora uma casa, ele constrói uma casa, são processos que passam por essa manifestação física daquilo que é emocional. Basicamente é isso. Se a gente tem essa chave, a gente consegue fazer todas as relações que são necessárias para chegar numa relação que faça sentido com outras leituras, né? Até porque uma carta nunca está sozinha no, na mesa, né? E isso já se exprime até
na maneira como a carta simbolicamente é desenhada. A gente tem aqui um homem jovem. Pajens vão ser sempre homens jovens, um pouco mais afeminados, né? Sem qualquer juízo de valor em relação a isso. Então, são homens jovens, franzinos, enfim, né? E no Pajem de Copas a gente vê então essas flores, né? Esse florescer, essa ideia do belo, né? Porque eu tô tentando trazer algo que é sutil, algo que é do prazer para o concreto. Né? Pessoas que vão ter essa personalidade de Pajem de Copas, elas gostam de estar sempre muito bonitas, de estar sempre muito é, bem apessoadas, mas não no sentido exagerado, tá? Nunca no exagero, nunca só para chamar atenção. A pessoa ela vai estar sempre limpa, ela vai estar sempre. Tem um belo que é sutil, é um belo delicado, tá? Não é um belo ah, exagerado. É importante fazer essa separação porque não é a única carta que fala de beleza, tá? Mas ele segura então com a mão direita, que é a mão da manifestação, né? A copa, ou seja, eu estou tentando manifestar, né? Colocar à frente de mim essa manifestação da água, né? E sai dessa copa um peixe, né? Peixes, simbolicamente, é um símbolo que vai estar sempre relacionado àquilo que surge no nosso subconsciente, não tem um controle, é desgovernado. Então, é algo que vem de dentro de mim, sem controle, que eu vou tentar então dar forma àquilo no mundo físico, né? Uh, Esse é o tarô do Rider-Waite. Não. Uh, Geralmente as figuras da corte nesse tarô elas não têm tanto detalhe, riqueza de detalhe simbólica, mas a gente pode tentar trazer para outro tarô, por exemplo, o tarô de Thoth, onde a carta vai ser chamada Princesa de Copas, e aí a gente já tem talvez aqui um pouquinho mais de simbologia no sentido mais forte da palavra, né? Porque a gente vai ter uma tartaruga, a gente vai ter uma concha, um peixe, um ganso, a flor de lótus, né? Então o que, que a gente vê nessa figura, né? A gente vê essa princesa dançando, né? O tarô de Thoth ele vai trazer os pajens como figuras femininas, tá? É, por isso que eu frisei também essa ideia do homem mais afeminado, porque isso não importa, mas é a ideia de que é uma pessoa mais singela, tá? Não no sentido pejorativo de simples. Então, o que, que a gente vê dessa figura? Ela tá dançando, ela tá feliz, ela tá tendo prazer com o que ela tá manifestando no mundo, tá? E a gente vê também no vestido dela figuras que são figuras cristalinas, né? Se a gente for parar para pensar, transformar a água em sólido é o processo do gelo, tá? Então são figuras que podem ser frias, se elas quiserem, tá? Uma carta não tem apenas um aspecto positivo. Existem também aqui um aspecto de frieza, de se fechar, enfim, tá? Pode acontecer. Porque há essa tendência a cristalizar o sentimento, tá? E às vezes pode trazer uma teimosia de desapegar daquilo que sente, né? Então a gente tem esse vestido branco, quase como uma questão aí do gelo, né? A dança do gelo, né? Límpido, branco, límpido, singelo, é bonito, tá? E ela segura então essa concha que vem do mar, que dá vida, né? Não é à toa que é uma carta que pode estar relacionada à gravidez, afinal de contas, o processo de gestar a vida é muito esse processo de pegar aquilo que ainda não existe, né, que é aquoso,
e dar forma, tá? É uma carta que vai estar muito relacionada com gravidez. Acontece muito dela aparecer e a gente está falando aí de uma possibilidade de engravidar ou alguma coisa do gênero, tá? Mas a concha traz essa questão da criação da vida e ali tem uma tartaruga, tá? A tartaruga, ela traz uma série de sentidos, mas a gente pode ficar aqui o vídeo inteiro falando da tartaruga, mas o que é importante de entender agora é que a tartaruga é um símbolo manifestado da relação entre o não manifesto e o manifesto, ou seja, o céu e a terra, tá? Ela tá no meio, né? A tartaruga ela tem o seu casco e a parte de baixo e ela tá entre duas manifestações, então a tartaruga tem muito esse sentido de manifestar a vida entre essas polaridades. Então, também é uma simbologia aqui que vai estar muito trazendo esse aspecto da manifestação da vida, mas não só isso, também do mistério, tá? É, a tartaruga, o casco da tartaruga, por exemplo, em muitas culturas já foi até utilizado como oráculo, como previsão do futuro, enfim. Né? Então tem uma parte bastante importante nesse símbolo. E a princesa de copas, ou o pajem de copas, também vai estar muito relacionado com essa questão oracular, né? De eu poder trazer para o mundo físico aquilo que eu estou sentindo. É uma carta que tem muito a ver com intuição. São pessoas espiritualizadas, são pessoas muito sensíveis, isso acontece, tá? Uh, a gente passa então pro cisne. O que, que é o cisne? O cisne é um animal belo, né? Ele é imponente, ele é belo, ele traz essa questão da beleza chique, né? Não é uma beleza espalhafatosa, exagerada, cheia de balangandã e tal. É algo simples, mas na sua simplicidade extremamente belo, tá? De novo, peixes, a gente já falou sobre peixes, enfim, né? Nosso lado subconsciente. E a flor de lótus também em relação com a espiritualidade, com a manifestação do divino, né? Ou seja, pessoas que têm uma forte potência de água, manifestação de água no plano físico, vão trazer também essa questão mediúnica, tá? Isso pode ter uma relação com a carta, tá? Então, assim, como vocês podem ver, existe uma série de camadas que a gente pode ir abrindo, a gente pode ir discutindo, a gente pode ir pegando carona nesse entendimento do que é isso. Mas como é que eu trago isso, então, para para um significado mesmo mais objetivo e claro, né? Tudo que tem a ver com sensibilidade, então esse é o primeiro passo, né? Ah, ser sensível, sensibilidade, perdoar, leveza, é, tudo vai ter relação com essa carta, tá? Processos artísticos, de você materializar algo que seja artístico, algo que seja belo, é, de maneira geral, a beleza na sua presença mais singela, beleza natural, gravidez. Então, tudo que eu for trazendo para o mundo a, a necessidade de plasmar aquilo que é subjetivo vai estar dentro dessa carta. Né? Então, sei lá, por exemplo, se a pessoa pergunta, tô mal, não sei o que fazer, aparece o pajem de copas. Uma coisa que a gente pode pedir para a pessoa pensar é, por exemplo, arte terapia, algum hobby que traga essa expressão do que a pessoa sente de uma maneira visual, de uma maneira concreta, de uma maneira que faça sentido ao toque, tá? Explorar prazeres que sejam às vezes mais corporais
Porém, a gente está falando aqui muito da necessidade de construir, né? De trazer para o mundo alguma coisa que faça sentido, tá? Então, sensibilidade, leveza, capacidade de perdão, é, sensação de intuição, capacidade mediúnica, gravidez, é, tudo isso vai estar entrando aí nesse campo da esfera do pajem de copas, tá? São pessoas muito, muitas vezes inocentes, com dificuldade de ver o lado ruim nas coisas, é, por isso que podem desenvolver uma certa frieza, uma dificuldade de colocar o que sente para fora, são sensíveis, tá? Geralmente o tarô traz uma mulher, se for significar uma pessoa, é, vai trazer aí um homem ou uma mulher que seja mais magro, possivelmente com atributos muito singelos, muito delicados, tá? No tarô tradicionalzão lá de trás, a gente falava de uma pessoa loira, né, com cabelo muito loiro. No campo das cores, a Princesa de Copas sempre traz cores assim bem pastel, sabe, assim, uma coisa bebê, né? Principalmente amarelo e azul. Então amarelo, até o verde, mas sempre num tom assim mais, né, clarinho, uma coisa assim, um azul bebê, um amarelo bebê, esse tipo de coisa. Né? Acho que vocês estão pegando a ideia da carta, né? Todos os páginas, de maneira geral, vão ter relação com infância, com inocência. E esse daqui vai transbordar isso de uma maneira muito emotiva e sensível. Tá? É uma pessoa que seria dessa maneira. Sem muita dramaticidade também. No campo da saúde, o que a gente poderia entender? Que coisas que são aquosas estão solidificando. Então a gente pode falar até, por exemplo, de pedra no rim, pedra na vesícula, alguma formação de edema que fica parado, é, alguma formação de não necessariamente um tumor maligno, mas é o processo de algo que é líquido parar e ir se tornando sólido. Então, no campo da saúde, a gente vai ter essa relação, tá? É, Antigamente tinha muita gente que falava da pessoa ter o sangue grosso, né? A falta de, né, o líquido corporal não tá, é, de novo, quer dizer, vou tomar o cuidado de dizer que eu não sou médico, a gente está apenas fazendo relações, tá? Quando eu falo de saúde no tarô, a gente tem sempre que tomar essa precaução. Mas, enfim, algo que deveria ser líquido está se solidificando sem precisar, no campo da saúde, se ele aparecer como algo a ser observado, vai ser nesse sentido, né? Ou um processo que deveria acontecer desse jeito e não está acontecendo, tá? Então é sempre bom pensar nisso. Vocês estão percebendo que se eu tenho a ideia básica de qual é a conexão da carta, eu vou fazendo relações e eu vou conseguindo, né, trazer para isso. Se a gente está fazendo uma leitura amorosa, provavelmente esse casal ou vai ter filho, ou está construindo uma casa, ou está tendo um desejo, tipo, quer comprar um carro. Então, quer manifestar no campo físico algo que sente, algum prazer, tá? Não tem muito como escapar dessa ideia básica, tá? São pessoas muito sensíveis, então, de maneira geral, esses vão ser os significados da carta, tá? Vamos, para a gente terminar, ter então uma ideia aí de um exemplo de leitura, né? Eu pensei aqui numa leitura amorosa, tá? Vamos supor que a consulente chegue e fale assim: olha, é, sou casada,
mas queria uma leitura. Geralmente, consulente não gosta de dar muito detalhe, né? Isso é uma grande polêmica no mundo do tarô, mas enfim, vamos dizer que a pessoa chegou e falou assim: Olha, quero fazer uma análise do meu campo amoroso. Eu sempre tomo cuidado de perguntar pelo menos se a pessoa é casada ou não, ou se eu tenho como descobrir, mas assim, facilita o processo e evita também de. Porque assim, as pessoas esquecem que tarô é também é, você conseguir interpretar algo que é muito subjetivo. E às vezes essa interpretação vai para outro lugar e, enfim, facilita a gente ter pelo menos uma base de onde começar. Vamos dizer que essa consulente é casada, ela quer uma análise amorosa, né? Então, eu já começaria pensando se o pajem de copas está aí no meio. Tentativa de. O casal está tentando engravidar, o casal está tentando é, trazer algum plano, algum desejo, um prazer para o plano físico. Essa é uma possibilidade. A gente também pode estar falando, tá vendo como tudo é muito difícil de dizer que é uma coisa só. A gente também pode estar falando de uma pessoa do relacionamento ser uma pessoa muito sensível e que tem uma certa dificuldade de enxergar a vida de uma maneira prática, porque a gente tem combinações aqui 10 de espadas, é, que traz aí um sofrimento, né? Que traz um peso no sentido de não conseguir é, seguir, né? De qualquer maneira, com a carta da morte, a gente está falando de uma transformação que é necessária. Então eu diria que essa pessoa poderia estar com muita dificuldade de se entender enquanto emoção, enquanto pessoa, enquanto aquilo que sente. Eu diria, nesse caso, muito legal a pessoa trazer essa transformação de algum hobby, alguma coisa que vai fazer com que ela exprima os sentimentos dela de alguma maneira, tá? Seja construindo algo, desenhando, enfim, tá? Mas seria seria aqui um relacionamento que está com muita dificuldade dos dois se entenderem, ou por causa de algum plano que eles querem trazer para o plano físico. Isso pode estar gerando não exatamente brigas, porque o 10 de espadas a gente já está falando muito de um final. É um relacionamento, nesse caso, por conta dessas cartas, que está no perigo de acabar, tá? A gente não joga isso assim para consulente, pelo menos eu evito. Tem tarólogo que gosta de falar, né? Seu relacionamento acabou, se vira. Eu não tenho essa pegada, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas a gente tem aqui um perigo. Dificuldade de se entender, dificuldade de conseguir se comunicar, de conseguir estar os dois juntos no mesmo plano. Muito obviamente, talvez os dois querem coisas diferentes, sentem coisas diferentes e aquilo que eles estão manifestando para o mundo não tá se, né? Tipo assim, vai pintar a casa, não consegue decidir a cor, porque um gosta daquilo, outro gosta daquilo, aí não sei o que, aí briga, aí não dá mais nada, e aí isso vai piorando no dia a dia, mas aqui a gente já tá no extremo por conta do 10 e carta da morte está num processo de transformação. Então, ou acaba, ou as pessoas aprendem a trazer um pouco mais de leveza para a vida. Tá? Seria uma leitura mais positiva se a gente tivesse com combinações de cartas mais. Eu tirei essas cartas aleatoriamente também. Tá? Mas a gente nunca termina uma leitura. A gente nunca termina uma leitura, na verdade. Sempre vai ter alguma coisa que a gente pode tirar disso. Então,
Se você fez alguma relação que você acha que é diferente, que você quer deixar aqui nos comentários, eu vou adorar receber o seu comentário. Não esqueça de seguir o nosso canal aqui no YouTube para você não perder nenhuma aula, para você continuar aprendendo o tarô. E eu espero que essa aula tenha te ajudado a enxergar essa carta além daquelas palavras-chave que a gente decora, porque o tarô não é um exercício de decorar, o tarô é um exercício de fazer conexões. Se a gente lembrar disso, tudo fica mais fácil. Então eu vejo você na próxima aula para a gente continuar aprendendo um tarô. Foi muito legal ter você aqui. Obrigado.